Vamos agora para a questão 38, uma questão da UNOEST de 2013, que fala assim: o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Engels no ponto de inflexão entre as reflexões de juventude e a obra de maturidade. Aqui um parênteses. O Karl Marx, talvez você não saiba, algumas pessoas sabem dessa tradição do jovem Marx. Na sua juventude, o Karl Marx ele era um ideólogo idealista. O Karl Marx ele foi discípulo do Hegel. Lembra que o Hegel é um filósofo idealista que diz que primeiro a realidade se modifica no campo das ideias e depois, através da manifestação plena da sua razão, do espírito absoluto, ela ganha materialidade na transformação da realidade. Beleza? E continua, sintetiza os resultados da concepção materialista da história alcançada pelos dois autores em 1848. A dinâmica do desenvolvimento histórico é então concebida como resultante do aprofundamento da tensão entre as forças produtivas e as relações de produção, que se expressaria através da luta política aberta. Com base na concepção materialista da história defendida por Karl Marx e Engels no Manifesto, selecione a alternativa correta. Letra A. A história das sociedades humanas, até agora, existentes, tem sido o resultado do agravamento das contradições sociais que, uma vez maturadas, explode através da luta de classes. Está completamente correta a letra A, pode marcar. Luta de classes, o motor da história. Já vimos isso com o método materialista histórico criado pelo Karl Marx. A letra B diz: a história das sociedades humanas é o resultado dos desígnios da providência que atuam sobre a consciência dos homens e fogem ao rumo do desenvolvimento social. Essa não é uma concepção materialista, é uma concepção idealista. Não pode ser atribuída ao Karl Marx. Letra C. A história das sociedades humanas é o resultado dos acontecimentos fortuitos e casuais, independentes da vontade dos homens, que acabam moldando os rumos do desenvolvimento social. Veja, o Karl Marx, enquanto materialista, ele tenta compreender, ou ele tenta ver o papel do homem na história. O homem enquanto interventor, aquele que transforma a natureza para ele melhor sobreviver, aquele que pega as condições sociais que ele vive e faz história. Segundo Karl Marx, o homem ele é um ser histórico. Ele tem uma frase muito legal no seu livro mais histórico, que ele trata sobre o tema de história, sobre golpe de Estado, que é um livro chamado 18 de Brumário, onde ele diz o seguinte: o homem faz a sua própria história, mas ele não faz a história como ele quer, ele faz a história a partir das condições sociais a qual ele está inserido, as condições sociais que lhe é dada. Então todos nós somos sujeitos históricos do nosso tempo histórico, do nosso momento, com as nossas armas, com as nossas tarefas históricas. Beleza? Então letra C não poderia ser. Letra D diz: a história das sociedades humanas é o resultado inevitável do desenvolvimento tecnológico, que não só aumenta a produtividade do trabalho, como elimina o antagonismo entre as classes sociais. Ao contrário, aprofunda. Quanto mais a sociedade capitalista evolui, mais existe um conflito. Principalmente um conflito de dizer o seguinte: temos condições de ter um outro modelo de sociedade, segundo a ótica marxista. Porém, a gente não tem, porque a nossa sociedade está baseada no lucro, na exploração do homem pelo homem, em profundas contradições. A letra E diz: a história das sociedades humanas é o resultado da ação desempenhada pelos grandes personagens que, através de sua emulação moral, guiam as massas no sentido das transformações sociais pacíficas. Aqui tem uma série de erros. Primeiro que ele diz que as sociedades humanas é resultado da ação desempenhada pelos grandes personagens. O Marx diz que todos nós fazemos história. E o que tem a possibilidade de dar transformação histórica não é um sujeito, não é um grande herói. É sim a classe trabalhadora como um todo organizada na tomada do poder político. E por fim, fala de transformações sociais pacíficas. Veja, o Karl Marx não defende um modelo de revolução pacífico ou pacifista. Assim como o Karl Marx também não prega a revolução armada. O Marx ele prega uma transformação social profunda através do desenvolvimento da consciência de classe. Aqui é um negócio interessante. Ainda que o tema de revolução ele possa provocar, possa criar, possa ser gênese de diversos poemas, músicas, filmes, coisas muito belas, uma revolução, segundo a ótica marxista, ela não é algo bonito, ela não é algo maravilhoso. Ao contrário, veja, a revolução ela é diferente de uma reforma. Aqui dois temas importantes. Reforma, ela é uma modificação parcial da estrutura da sociedade. Então, a sociedade capitalista ela pode passar por uma série de reformas, de transformações no seu modelo produtivo, na sua forma de pensar, na sua forma de agir da sociedade. Isso é uma reforma. Uma revolução ela é extremamente violenta.
Uma revolução, ela é um processo de irrupção ou de quebra, melhor dizendo, com o status quo da sociedade, de quebra com a normalidade. Imagina que, se a gente fosse ver a história por uma ótica linear, imagina que a história vem vindo e a revolução é um processo de quebra, de modificação da estrutura social. Então ela é muito violenta, ela não pode ser pacífica. Ainda que não tenha luta armada, nenhuma revolução ela é pacifista, porque ela quebra a dinâmica social. Questão 38, gabarito, letra A. Vamos à questão 39, uma questão da Uncisal de 2012, que diz: a escola marxista tem na teoria do conflito, no materialismo histórico, um dos fundamentos mais importantes em termos sociológicos. Tal teoria, pela ótica marxista, defende que, letra A, os conflitos sociais são culturais, sendo expressos do embate entre tradição e inovação. Sublinha para mim, cultural não é cultural, ela está na base econômica. A letra B diz: os conflitos nascem das contradições, sendo este resultante do acesso desigual aos meios de produção. Burguesia tem os meios de produção, proletariado não tem, há uma desigualdade de classe. Pode marcar a letra B, é a alternativa correta. A letra C diz: as sociedades mais avançadas são aquelas que melhor se adaptaram ao longo do processo histórico, sendo as menos aptas extintas. Isso daqui, você puxa uma setinha e fala de darwinismo social. Você pode até falar um pouco, ou é uma concepção próxima do positivismo, mas isso daqui não tem nada a ver com o marxismo, não tem nada a ver com o pensamento do Karl Marx. Letra C não pode ser. Letra D diz: os conflitos sociais são observados apenas nas sociedades anteriores à Revolução Industrial. Olha, o Karl Marx inicia o Manifesto Comunista dizendo o seguinte: todas as sociedades até então, ou melhor, a história de todas as sociedades até então tem sido a história da luta de classes. Veja, todas as sociedades foram assim, mas ele diz até então, porque ele não descarta a possibilidade de uma revolução. Ele, como eu disse para vocês já anteriormente em outras questões, ele não tem uma visão determinista de que vai dar no socialismo, mas ele diz que pode dar, e por isso que ele fala até então. Letra E diz: todas as relações sociais estão desvinculadas da esfera econômica. Já sublinha para mim, desvinculada, você está cansado de saber, já repeti várias vezes nesse vídeo, que ela está estritamente ligada. A estrutura determina a superestrutura, sendo os conflitos políticos o alicerce da vida em sociedade. Cuidado, muita gente tenta ver uma visão a partir do senso comum, do cotidiano, e acaba errando isso daqui. Letra E também está equivocada. Questão 39, letra B. Na questão 40, a gente tem o seguinte enunciado: Karl Marx viveu entre 1818 e 1873. Muitos dos seus escritos e conceitos nos servem para compreendermos o funcionamento do sistema capitalista do modo de produção. A partir de sua abordagem, assinala a alternativa que apresenta, de forma correta, a explicação do conceito de mais-valia. Outra vez um conceito muito importante. Mais-valia, voltando aqui, que é a parte do trabalho não pago. Vamos ver alguma coisa que tenha a ver com isso nas alternativas. A letra A diz: é a consciência de classe do proletariado que serve como modelo simbólico a partir da qual pode existir a revolução. Aqui é um conceito de consciência de classe, o Karl Marx fala sobre isso, mas não tem a ver com mais-valia, não é o conceito de mais-valia. Letra B diz: é o resultado da luta de classes, correspondendo ao modelo econômico de transição para o comunismo. A letra B não tem nenhuma relação, não tem nem lógica entre essas palavras, entre essas frases escritas. Letra B não pode ser. Letra C diz: é o elemento oposto à ideologia, servindo como forma de desalienação do proletariado. Ao contrário, a mais-valia é um reflexo do trabalho alienado, é um reflexo da ideologia capitalista, de que todo salário é um salário justo pelo seu trabalho. Isso, segundo Karl Marx, é uma falsa ideia, é uma ideologia, é uma ideia que serve à classe dominante, mas não serve à maioria, que são os dominados, que é o proletariado. A letra D ou a letra E são as corretas. Podem ser as corretas, melhor dizendo. A letra D diz: é a mercadoria no seu valor de uso. Isso daqui tem a ver com valor de uso, com valor de troca, são outras categorias econômicas. Não tem a ver com mais-valia. Então sobrou para a gente a letra E, que diz: é o excedente da produção do trabalhador, que popularmente é chamado de lucro. Esse excedente pertence ao burguês capitalista. É a parte do que o trabalhador produz e o que ele gera de lucro para o burguês que não é passado a ele de volta. Por quê? Porque ele recebe um salário e ele produz aquilo que o burguês determina na sua fábrica, no seu local de trabalho.
Então, questão 40, letra E, sobre o conceito de mais-valia. A questão 41 tem uma charge que diz assim: analise a figura a seguir. Tome, é de vocês, façam o que acharem melhor. Está mostrando aí uma representação de um grande empresário, que a gente poderia fazer uma associação, por exemplo, com um Yankee norte-americano, e de um lado o Hitler e do outro lado o Mussolini, vendo o poder aí. Vai ser alguma questão que trate sobre o sistema capitalista já no fim da primeira metade, na transição da primeira metade para a segunda metade do século XX. A figura ilustra, por meio da ironia, parte da crítica que a perspectiva sociológica, baseada nas reflexões teóricas de Karl Marx, faz ao caráter ideológico de certas nações de Estado. Sobre a relação entre Estado e sociedade, segundo Karl Marx, é correto afirmar. Veja, o Karl Marx ele fala que o Estado ele é um instrumento presente em todas as sociedades, menos no comunismo, que seria a sociedade ideal, a chegada ao fim último desse desenvolvimento humano, que só se daria em escala internacional, posterior ao desenvolvimento da sociedade socialista, onde não houver mais a necessidade de uma mediação. Veja a palavra que eu disse, mediação. Agora eu vou utilizar outra. Segundo Karl Marx, o Estado ele é um instrumento de exploração, é um instrumento de opressão, é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Exemplo, no escravismo existia senhores de escravo e existiam escravos. Os senhores de escravos precisavam de uma constituição política que garantisse e mantivesse os seus direitos. Isso se chama de Estado. O Estado que a gente vive hoje, o Estado moderno, é um Estado burguês, onde através da lei, da educação, da cultura, da política em geral, existe uma dominação da classe, da burguesia, sobre o proletariado. Então, se eu tenho uma sociedade de classes, eu tenho, consequentemente, um Estado de classes. Se eu tenho uma sociedade moderna, onde a burguesia domina a relação econômica, eu tenho um Estado onde o domínio político também é da burguesia. Então, sociedade moderna, Estado burguês. É a opressão de uma classe sobre a outra. Por isso, só para a gente se caminhar para a questão, o Karl Marx fala que no socialismo existirá um modelo de Estado que é chamado de ditadura revolucionária do proletariado, ou ditadura democrática do proletariado. Existe uma contradição entre ditadura e democrática aí, professor. Como assim democrática? Veja, segundo Karl Marx, se todo Estado é a opressão de uma classe sobre a outra, em todos os modelos de Estado desenvolvidos pela sociedade, existe a opressão de uma classe que é inferior numericamente à outra. Existem menos senhores de escravos que escravos. Existem menos burgueses que trabalhadores. No socialismo, haveria uma modificação dessa lógica, aonde existiriam mais trabalhadores do que burgueses. E no socialismo, o Estado seria do trabalhador. O Estado seria operário. Então seria uma ditadura, porque seria a imposição dos interesses de uma classe sobre a outra, mas os interesses da maioria. Então seria um Estado mais democrático. Seria, contraditoriamente, a ditadura mais democrática existente, segundo Karl Marx. Aí é correto afirmar essa relação entre Estado e sociedade, segundo Karl Marx. Letra A. A finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, portanto, é um bem indispensável para a sociedade. Primeiro, não tem a ver com justiça, é a opressão de uma classe sobre a outra. E segundo, ele não é indispensável. Ele fala do comunismo, um modelo de Estado baseado na livre associação dos indivíduos, aonde não teria um mediador de conflitos ou um instrumento de opressão. Letra B. O Estado é um instrumento de dominação e representa prioritariamente os interesses dos setores hegemônicos das classes dominantes. Está correto. Pode marcar a letra B. É exatamente o que eu falei anteriormente. A letra C diz: o Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir também a liberdade individual dos homens. Não, o Estado não tem essa função. Ainda que você diga, professor, o Estado que eu vivo hoje é um Estado que garante a minha liberdade perante as leis. Tudo bem, este é um modelo de Estado que tem esse preceito, que pode ser que garanta a sua liberdade ou não. Isso é um tema de discussão. Porém, nem todos os estados foram assim. Letra D. O Estado visa atender, por meio da legislação, a vontade geral dos cidadãos, garantindo assim a harmonia social. Não, o Estado ele defende os interesses da classe hegemônica, da classe dominante. E letra E. Os regimes totalitários são condicionantes essenciais para que o Estado represente igualmente os interesses das diversas classes sociais.
é a opressão de uma classe sobre a outra. Letra E também não pode ser. Na questão 41 é letra B. Beleza? Questão 42 diz o seguinte: tanto Auguste Comte como Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, embora cheguem a conclusões bem diferentes. Para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficientes, cuja a correção é relativamente fácil, enquanto para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas. A respeito das condições teóricas desses autores, é correto afirmar: letra A. Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. Gente, só para a gente fazer uma revisãozinha sobre Auguste Comte, lembra que o positivismo criado, a metodologia criada, essa escola sociológica criada por Comte, onde o Durkheim foi seu principal expoente e desenvolveu o positivismo e fez com que a sociologia chegasse ao meio acadêmico, é um modelo de sociedade conservadora, que busca entender as contradições da sociedade e fazer com que essa sociedade melhore, haja uma harmonia social. O positivismo, ele defende sim um modelo que a gente pode dizer meritocrático. Ele defende um modelo onde os indivíduos ocupem o seu espaço a partir das suas aptidões. Ou melhor, que a sociedade faz isso. Beleza? Letra A está correta. A letra B diz: Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das coletividades passa a ser a luta de classes, que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos sociais. O Comte nunca falou que no estágio positivo, no estado positivo, ele é o desenvolvimento da luta de classes. Letra B está incorreta. A letra C diz: Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores e oprimidos, por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos, burgueses e proletários. O que está errado aqui? O início da alternativa. Veja o que ele diz. Marx acredita que a história da humanidade é feita de consensos. Não. A história da humanidade é feita de opressão de uma classe sobre a outra, da luta de classes. Letra C não pode ser. Letra D diz: para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores, embora não elimine as desigualdades sociais. Lembra, como diz a música das meninas, o motivo todo mundo já conhece: o de cima sobe e o de baixo desce. Quanto mais se obtém lucro, mais uma classe, segundo Marx, fica rica e mais uma fica pobre. Então, letra D não pode ser, não existe essa relação estabelecida aqui. Letra E. Tanto Auguste Comte quanto Karl Marx, já faz uma associação entre os dois, uma aproximação entre os dois pensamentos. Aqui tem que ter muito cuidado. É muito perigosa essa associação e está errada. Já começa dizendo. Continua assim. Concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a predominância de um tipo de solidariedade que classificam como orgânica. Nem Auguste Comte nem Karl Marx falam sobre solidariedade orgânica. Quem fala é Durkheim. Então ele fez uma mistura toda na letra E, já está equivocada. Vamos só terminar ela? Como orgânica, cujas características se refletirão diretamente em suas instituições. A letra E está completamente equivocada. Questão 42, letra A. Na questão 43 diz o seguinte, uma questão da UFPA, melhor dizendo, de 2012, diz assim: um dos mais importantes preocupações sociológicas é a questão a respeito dos fatores que tornam possível a existência e a evolução das sociedades. A ideia de conflito assume uma posição contraditória, por este ser considerado, ora, como motor das transformações, ora, como fator que deixa a sociedade estagnada e impede a evolução. Em relação às consequências do conflito para a sociedade, é correto afirmar: letra A. Para Karl Marx, o regime capitalista é capaz de produzir cada vez mais. A despeito desse aumento das riquezas, a miséria continua sendo a sorte da maioria. Até aqui está correto. Essa contradição irá gerar conflitos que, mais cedo ou mais tarde, desencadearão em um processo de reforma da sociedade que a reorganizará com critérios científicos. Sublinha para mim a parte que diz reforma. Karl Marx defende uma revolução social. E ele não diz que mais cedo ou mais tarde. Ele não tem uma visão determinista. A letra A também estaria incorreta por conta disso. Ele diz que pode ser, não diz que será.
Letra B diz, para Karl Marx, a supressão das contradições de classe deve levar logicamente ao desaparecimento do Estado, pois este é um subproduto ou expressão dos conflitos sociais. Se você não tem classes sociais, por que você precisa de um mediador entre eles? Um instrumento de opressão de uma classe sobre a outra. O comunismo é uma sociedade sem classes, consequentemente uma sociedade sem Estado. Letra B está correta, pode marcar. A letra C diz, o marxismo exclui a possibilidade de haver um paralelismo entre o desenvolvimento das forças produtivas, a transformação das relações de produção e a intensificação da luta de classes e dos conflitos que marcam a marcha para a revolução. Não exclui a possibilidade, ao contrário, ele aposta nessa possibilidade histórica. A letra D diz, Durkheim diz que os conflitos entre os trabalhadores e empresários demonstram a falta de organização ou anomia parcial da sociedade moderna, que deve ser corrigida com a revolução do proletariado que restaure o consenso social. Karl Marx nunca defendeu uma revolução do proletariado, isso é uma concepção do Marx. E a letra E, que também está incorreta, vamos ver o porquê, diz, Durkheim acredita que a forma como os indivíduos se organizam socialmente para produzir determina a sua visão de mundo. Ou seja, ele acredita que não é a consciência dos homens que determina a realidade, mas ao contrário, é a realidade social e principalmente seus conflitos que determina a consciência coletiva. Substitui para mim Durkheim por Karl Marx e aqui você tem uma concepção marxista de materialismo histórico, de consciência de classe, de pensamento dominante da sociedade. Beleza? Letra E está equivocada. Não é o Durkheim que fala isso. Puxa uma setinha, coloca Karl Marx. Vamos à questão 44, que diz, leia, mais uma vez, o trecho da música do Zé Ramalho. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. A música Cidadão, interpretada por Zé Ramalho, apresenta uma situação na qual um trabalhador conta sobre sua experiência de ser impedido de contemplar o fruto do seu trabalho. Qual conceito sociológico é mais adequado para compreendermos essa relação trabalhador e mercadoria? Já deu spoiler para vocês em outras questões. Vamos ver quais são as alternativas aqui? Letra A, fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria é um conceito marxista que diz que a lógica da nossa sociedade se transformou em comprar. É o fim do fechamento do ciclo, aonde existe expropriação do trabalho, exploração do trabalho, a compra da força de trabalho de uma classe sobre a outra, aonde eu vendo e vou trabalhar de forma alienada, aonde a produção social é afastada de mim, e o fechamento desse ciclo é que existe uma ideologia na sociedade que tudo vira mercadoria e que a minha necessidade está no ter e não no ser, aonde a realização da minha felicidade é ir lá e comprar um objeto que muitas vezes eu mesmo produzi. Isso significa, é o sentido geral do fetichismo da mercadoria, não é o que trata o tema. Letra B, fato social, é um conceito do Durkheim, não é um conceito do Marx. Letra C, alienação. Veja, é retirado dele a possibilidade de se aproximar do seu produto. Ele é confundido com ladrão, ele vai beber. Beleza? É o termo alienação, é o conceito marxista trabalhado nesse texto, é a letra C. Letra D, socialização, também não. E letra E, ação social, é um termo, é um conceito weberiano que a gente vai ver na próxima lista de sociologia, na lista número 4. Vamos à última questão da lista número 2, que diz: a ópera balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, de Kurt Weill e Bertolt Brecht. Bertolt Brecht foi um cara muito importante, foi um pensador crítico da sociedade. Composto em 1933, retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem democrática com a ascensão do nazismo na Alemanha. Por meio da personagem Anna, que em 7 anos vê todos os seus sonhos de ascensão social ruírem, a obra expressa a visão marxista na chamada doutrina de classes, ou na luta de classes. Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta. Está falando sobre condição de classe. Vai falar sobre 2 classes antagônicas. Ou não. Vamos ver aqui. Letra A diz: a alta burguesia é uma classe considerada revolucionária.
pois foi capaz de resistir à ideologia totalitária através do controle dos meios de comunicação. A alta burguesia ela é uma classe conservadora, ela pretende manter o sistema capitalista tal qual é, porque ela é a classe que domina, ela tem interesses históricos. Letra B. A classe média, integrante da camada burguesa, foi identificada com os ideais do nacionalsocialismo por defender a socialização dos meios de produção. Calma. Tem um termo novo aqui, classe média, pequena burguesia. Tem duas classes sociais, proletariado e burguesia, que a gente vê ao longo desse vídeo tratar sobre o tema, sobre os seus interesses. A burguesia manter a sociedade, manter a sua dominação, manter os meios de produção, e do outro lado o proletariado, que tem um interesse histórico de acabar com a sua exploração e construir uma sociedade para si, já que ele faz a produção material da sociedade. Tranquilo? Existe uma pequena burguesia, uma classe média, que é uma classe que está ali entre o proletariado e entre a burguesia. A classe média, ela não tem um interesse histórico dela própria. Então, em momentos políticos como esse, como está falando aqui da ascensão do nazismo na Alemanha, a classe média ela tende a se dividir e escolher um lado. Em geral, a classe média tende a ficar com a burguesia, porque para ela o capitalismo é um sistema melhor do que outro, a qual ela não tem tanta certeza. Existem alguns momentos onde a classe média passa para o lado do proletariado na luta política, na revolução social. Exemplo, na Revolução Russa, parte da classe média, parte importante da classe média, ficou junto com os soviets na tomada do poder em outubro de 17. Então, em geral, a classe média ela tem uma característica de ser contra-revolucionária, porque ela não quer a superação do capitalismo. Lembra o seguinte, vou usar um termo de senso comum para ficar na sua cabeça. Em geral, todo pequeno burguês ele quer ser um grande industrial, ele quer ser um burguês, um dono de um grande meio de produção. Então, a letra B, consequentemente, ela está incorreta. A letra C diz, a pequena burguesia ou a camada lumpen. O lumpen, em geral, são aqueles indivíduos que são apartados de uma classe, elas estão fora de uma classe social, beleza? Existe, por exemplo, também, só para dar uma aprofundada e terminar a questão, o Karl Marx ele tem um termo chamado lumpen proletariado. É aqueles indivíduos que, mendigos, moradores de rua, drogados, que eles estão mais próximos do proletariado pela sua condição de exploração, mas eles não fazem parte, eles não modificam, não transformam a sociedade para melhor viver, eles não executam trabalho, eles vivem à margem, beleza? Então a pequena burguesia ou a camada lumpen é revolucionária, é contra-revolucionária, já falei para vocês, identificando a alta burguesia como sua inimiga natural a ser destruída pela revolução. Letra C não pode ser. Então sobra para a gente D e E. A letra D diz, a pequena burguesia ou a classe média é uma classe antirrevolucionária. Até aqui está correto. Vamos ver o restante. Pois, embora esteja mais próxima das condições materiais do proletariado, apoia a alta burguesia. Não só nesse caso, não só na expressão dessa obra, dessa peça teatral, mas também na condição política, como eu expliquei para vocês lá no nazismo na Alemanha e em alguns outros momentos históricos. Pode marcar a letra D, está correta. Vamos ver por que a letra E está incorreta? A E diz, o proletariado e a classe média formam as classes revolucionárias, cuja missão é a derrubada da aristocracia e a instauração do comunismo. O proletariado é uma classe revolucionária, a classe média não, como eu já tinha falado para vocês. Beleza? Terminamos aqui a lista número 2. Espero que tenha ajudado, facilitado nos estudos. Qualquer dificuldade, só procurar o professor na hora do plantão. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.